Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live deste sábado. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença em meio à natureza, buscando a Tua bênção, louvando o Teu nome, porque só o Senhor é Deus. Derrama sobre mim e os meus irmãos neste momento o Espírito Santo prometido por Jesus, que possamos imitar Jesus Cristo, nosso modelo a ser copiado, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um feliz sábado para todos vocês. Aqui estamos neste sábado para estudar a Palavra de Deus com você. E o tema para esta manhã é Jesus, o modelo a ser copiado. Deus nos deu um modelo para copiar. Nós, seres humanos, gostamos de imitar, de copiar, e a maioria deste mundo imita os heróis do mundo. Mas você e eu temos um modelo dado por Deus para imitar, copiar, assimilar e reproduzir. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, vamos ver o verso 2. Hebreus capítulo 12 e o verso 2. Vamos ler juntos. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra, à direita do trono de Deus. Então, Hebreus 12, 2 começa dizendo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Você não precisa ficar olhando para os heróis do mundo, para os famosos, para os ricos do mundo. Você precisa olhar somente para Jesus. Não se distraia. Satanás quer chamar a nossa atenção para os lados ou para olhar para trás. Mas Jesus Cristo está dizendo, olhe para mim, olhe para mim. Fixe os seus olhos em mim. Assimile o meu caráter. Reproduza o meu caráter. Portanto, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É esse o nosso alvo, o nosso propósito. Esse é o nosso apelo para hoje. Abra sua Bíblia também na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos ver o capítulo 3. O capítulo 3 e vamos ler o verso 18. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e refletindo em nosso rosto, como por um espelho, refletindo a glória do Senhor. E o que mais? Verso 18. Somos transformados de glória em glória. Aleluia! Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que estamos contemplando. Você é transformado pela contemplação. Então, você e eu precisamos cuidar daquilo que contemplamos. Vamos contemplar Jesus diariamente, através do estudo da Bíblia, meditando nos Evangelhos, meditando no livro desejado de todas as nações, um livro que exalta Jesus Cristo como Salvador. Vamos ser transformados à imagem e à semelhança de Jesus, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que nos transforma à semelhança de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós não precisamos ficar preocupados com o pecado. Nós não precisamos ficar preocupados com os nossos vícios, que não temos forças para vencer. Nós temos que nos preocupar em contemplar Jesus. E se você dedicar tempo diariamente, constantemente, para contemplar Jesus, você será transformado à semelhança de Jesus. Simplesmente assim. É fácil. Você contempla Jesus, dedica mais tempo para isso e você começa a ser transformado à semelhança de Jesus. E o pecado? E os vícios? Eles vão perder o domínio sobre você. Satanás perderá o domínio sobre você. Jesus Cristo, sendo contemplado e assimilado, ele destrói o poder de Satanás, porque você se apaixona por Jesus e o pecado se torna repulsivo para você.
O pecado se torna ofensivo para você e você não quer saber do pecado. Você quer saber de Jesus, a quem você está olhando, contemplando e sendo transformado de glória em glória. Meu querido irmão, todos nós herdamos certos traços de caráter que não são bons, que não são cristãos. Herdamos certos traços de caráter. Isso constitui uma grande obra, uma grande tarefa de todos nós, manter sob controle essas tendências herdadas para o mal. Todos nós herdamos as tendências para o mal e requer de nós esforço contínuo, contemplação contínua de Jesus para vencermos essas tendências para o mal. São as coisas pequeninas que atravessam o nosso caminho, que são suscetíveis de nos levar a perder o nosso poder de domínio próprio. Isso está em Lugares Celestiais, esta meditação, Lugares Celestiais, 236, parágrafo 3. Precisamos renovar a nossa consagração. Quando? Diariamente. Renovar os seus votos de amor, de fidelidade a Jesus. Renovar a nossa consagração cada dia. E cada dia batalhar contra o mal pela contemplação de Jesus. Você batalha contra o mal contemplando a Jesus. Não é lutando contra o pecado, é lutando a luta da fé. Lutar contra o mal contemplando a Jesus. E então os velhos hábitos, as tendências hereditárias para o erro, lutarão para manter a supremacia, mas contra isso deveremos estar sempre em guarda, contemplando Jesus, lutando na força de Cristo pela vitória. Atos dos Apóstolos, 267, parágrafo 2. Quando você for tentado a dizer que não consegue vencer o seu temperamento impetuoso, o seu temperamento irritadiço, impaciente, que não consegue vencer os seus velhos hábitos, lembre-se então de 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o verso 9. Antes de falar, não consigo, não diga isso. Repita o que está aqui em 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Repita as palavras de Jesus, a minha graça te basta. Quando você diz não consigo, você está dizendo que a graça de Cristo é insuficiente. É uma graça fracassada, mas isto é mentira de Satanás. A graça de Cristo é suficiente. Deus providenciou em Jesus meios para vencer todos os maus traços de caráter. Vou repetir, estou lendo o Desejado de Todas as Nações, 302, parágrafo 3. Deus providenciou em Jesus meios para vencer todos os maus traços de caráter. Aleluia! E resistir toda tentação, por mais forte que seja. Não olhemos para nós mesmos. Vamos olhar para Cristo. Olhando para Jesus. Hebreus 12, 2. Cristo é a nossa torre forte. E Satanás não pode exercer poder sobre a pessoa que anda com Deus em humildade de mente. Perigos nos assaltam a todos, a cada passo, mas todo o universo celestial está a postos em guarda para que ninguém possa ser tentado além do que é capaz de suportar. Meditação, minha consagração, hoje, 296, parágrafo 6. Isso é tão importante que eu vou ler de novo. Perigos assaltam a cada passo, mas todo o universo celestial, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo e todos os anjos estão a postos em guarda. Para quê? Para que ninguém, você e nem eu, ninguém venha a ser tentado além do que é capaz de suportar. Lembre-se que as tentações, antes de chegarem até você, passaram pelas mãos do nosso Pai Celestial. E Ele mediu e Ele pesou
para depois liberar, porque ele sabia que em nome de Jesus, pela graça de Jesus, você poderia suportar. Por isso, a serva de Deus está dizendo aqui que o universo celestial inteiro está colocado em guarda, para que ninguém seja tentado além do que é capaz de suportar. Minha consagração hoje, 296. Alguns, queridos, alguns de nós têm traços fortes de caráter. Eu mesmo nasci com traços fortes de caráter. Impetuoso, impaciente. Queridos, todos nós temos traços fortes de caráter que precisarão ser constantemente refreados, ser mantidos sob o domínio do Espírito Santo de Deus. Esses traços serão uma bênção, mas se não forem refreados, se tornarão uma maldição. Minha consagração hoje, 296, parágrafo 6. Essa verdade eu posso comprovar na minha própria vida. Herdei, ao nascer, traços fortes de caráter, impetuosidade, impaciência, que precisam ser refreados e colocados sob o domínio do Espírito Santo. E então, esses traços de caráter, que são fortes, poderão resultar em bênçãos, não em maldição, mas em bênçãos na minha vida e na sua vida também. Quando eu estou pregando para você, meu querido irmão, minha querida irmã, eu estou pregando para mim. Essas lives que eu estou fazendo sobre a santidade em Jesus, sobre imitando Jesus, o modelo perfeito, estas mensagens estão sendo pregadas primeiramente para mim mesmo, Pastor Samuel Ramos, porque eu preciso delas. Isso me motiva, isso me anima. E é com alegria que eu posso partilhar com você estas mensagens que estão sendo uma bênção na minha vida e na vida da minha esposa também. Você está vencendo, meu querido irmão? Ou você está sendo vencido por suas próprias concupiscências, pelos seus próprios apetites desordenados, pelas suas paixões? Você está vencendo ou você está sendo vencido? Essa é a pergunta que a serva de Deus faz em Testemunhos, volume 5, página 511, parágrafo 2. Vencendo ou vencidos? Como é com você? Se você está sendo vencido, então você está dizendo que a graça de Jesus é insuficiente, é fraca demais para dar poder e vitória para você. Mas isso é mentira de Satanás. Você tem que estar vencendo cada dia, porque a graça de Jesus Cristo é suficiente. Ele falou para Paulo e ele fala para você: a minha graça te basta. Muitos são sensíveis à sua grande deficiência. Eles leem, eles oram e agem, mas todavia não fazem progressos. Parecem ser impotentes para resistir à tentação. Qual é a razão do fracasso de algumas pessoas que estão lutando, mas estão fracassando? Qual é a razão? Perceba qual é a razão. A razão é que eles não se aprofundam o suficiente. A razão é que eles não contemplam o suficiente a Jesus. Não procuram uma completa conversão da alma, para que as correntes que manam dela possam ser puras e para que o comportamento possa dar testemunho de que Cristo reina no seu interior. Review and Herald, do dia 1º de setembro de 1885. Todos os defeitos de caráter originam-se no coração pecaminoso que nós temos. O orgulho, a vaidade, o mau caráter e a ambição, todos procedem do coração carnal, não renovado pela graça de Cristo. Se o coração é refinado, subjugado e enobrecido pela graça de Jesus, as palavras e as ações darão testemunho deste fato. Quando a alma se acha rendida completamente a Deus, haverá uma confiança firme nas suas promessas e fervorosa oração e esforço decidido para controlar toda palavra e todas as ações. Review and Herald, do dia 1º de setembro de 1885.
conflito após conflito deve ser travado. Contra quê? Contra as tendências herdadas. Não ache que as tendências herdadas não têm importância. Tem muita importância. Porque conflito após conflito deve ser travado contra as tendências herdadas. Deveremos esquadrinhar o nosso coração detidamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto. Ninguém diga nunca, não posso corrigir meus defeitos de caráter. Se você chegar a essa decisão, certamente deixará de alcançar a vida eterna. Lamentavelmente, a impossibilidade, meu querido irmão, ela está na nossa própria vontade. Se nós dizemos que não conseguimos vencer nossos defeitos de caráter, não vamos vencer mesmo. Mas Jesus Cristo está dizendo para você e para mim, a minha graça te basta. Temos que buscar mais da graça de Deus. Se não quisermos, não venceremos. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter ao controle de Deus. Parábolas de Jesus, 175, parágrafo 3 e parágrafo 4. Então, meu querido irmão, ninguém diga, nunca diga, não posso corrigir meus defeitos de caráter. Se você chegar a essa conclusão, certamente deixará de alcançar a vida eterna. Lamentavelmente, a impossibilidade, meu querido irmão, está em quê? Está na nossa própria vontade. Se você diz que não pode, não consegue, não pode mesmo. Porque assim como você imagina na sua alma, assim é. Só irão para o céu os vitoriosos. Os heróis da fé, eles eram repletos de defeitos de caráter como você e eu. Mas os nomes deles entraram para a lista dos heróis da fé. E essa lista dos heróis da fé está aberta para receber os nomes dos heróis, das heroínas desta última geração. Mas eles foram vitoriosos em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Todos os que finalmente se assentarem com Cristo no seu trono serão aqueles que são vencedores. É isso que está escrito em Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vitoriosos em Cristo. E Filipenses capítulo 2, verso 5, diz assim, que nós precisamos ter a mente de Cristo. E quem vai nos dar a mente de Cristo? O Espírito Santo. Depois que Jesus salva você, o Espírito Santo tem o dever de dar para você, comunicar para você a mente de Jesus, para que você tenha os sentimentos de Jesus. Todo o egoísmo deve ser desarraigado do coração. O apóstolo Paulo diz, haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2,5. O modelo a ser copiado, meu querido irmão, é Jesus. Quem de nós está a copiar o modelo? Quem está copiando o modelo? Estamos a dominar o orgulho do coração por meio da graça de Cristo? Temos desarraigado o egoísmo? Temos aberto de par em par a porta do coração para que possa penetrar ali o precioso amor de Jesus? Ou será que estamos abrigando pecados que finalmente arruinarão a nossa vida? Não podemos nos encontrar em paz com Cristo com um pecado do qual não nos tenhamos arrependido, confessando e abandonando. Review and Herald, do dia 17 de março de 1891. Mas o profeta João escreve, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Ou venceremos os nossos maus traços de caráter, tornando-nos como Cristo, ou acariciaremos os nossos defeitos e fracassaremos em alcançar a norma divina. Não ocupemos a posição daqueles por quem o Senhor morreu em vão. Em Cristo há suficiente graça para vencer. Diga,
Aleluia! Em Cristo há suficiente graça para vencer todos os nossos maus traços de caráter, e somente nele, em Cristo, se encontra a força. Review and Herald, do dia 17 de março de 1891. Um defeito que seja cultivado em lugar de ser vencido, torna você imperfeito, cerrando-lhe, fechando-lhe a porta da santa cidade. O que entra no céu deve possuir um caráter sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. Coisa alguma que contamine poderá jamais entrar ali na Nova Jerusalém. Em toda a multidão dos remidos não se verá defeito nenhum. Isso está em Mensagens aos Jovens, 144, parágrafo 2. Hoje, nós podemos ficar tentando justificar os nossos defeitos de caráter? Hoje você pode estar tentando encontrar desculpas para os seus pecados? Mas, queridos, na volta de Jesus, ninguém vai poder se desculpar nem se justificar. Os vitoriosos, em Cristo Jesus, subirão para o céu com Ele. E os derrotados ficarão na terra e serão destruídos, juntamente com todos os ímpios. Meu querido irmão, Deus deu o céu inteiro, do qual poderemos tirar poder e eficiência para não sermos repelidos nem derrotados pelo nosso grande adversário, Satanás. Mas o amor de Deus não aceita desculpas para o pecado. Não aceitou as desculpas de Satanás no céu, expulsou-o do céu. Deus não aceita desculpas para o pecado. Não aceitou as desculpas de Adão e Eva, expulsou-os do jardim do Éden. Não aceitou as desculpas de Caim, rejeitando Caim, porque matou Abel. Queridos, Deus não aceita desculpas ou justificativas, mas Deus perdoa o pecado daquele que confessa, arrependido, e abandona o seu pecado. Este está perdoado em nome de Jesus Cristo. A nossa única esperança, se queremos vencer, é unir a nossa vontade com a vontade de Deus e operar essa cooperação com Deus, hora a hora, dia a dia. Não nos é possível reter o nosso eu e ainda assim entrar no reino de Deus. Se havemos de atingir um dia a santidade, será mediante a renúncia do próprio eu e o recebimento da mente de Cristo. Maior discurso de Cristo, 143, parágrafo 2. A perfeição do caráter cristão depende inteiramente da graça e força encontrada somente em Jesus. E quando desistimos de vencer nossos defeitos de caráter, o caráter irritadiço, impaciente, nervoso, então estamos dizendo que o poder de Jesus não foi suficiente e que Deus mentiu quando disse: a minha graça te basta. Mas Deus não mente. Deus é santo e puro. Portanto, é Satanás que diz que a graça de Cristo não é suficiente. Portanto, ninguém diga: eu não consigo vencer meus vícios, meus pecados secretos. Ninguém diga: eu não consigo. Porque Jesus está dizendo: você pode. Em mim você pode. A minha graça te basta. Sem o poder da graça sobre o coração, ajudando e santificando nossos esforços, deixaremos de obter a nossa própria salvação. Ninguém se desespere para ganhar a vitória em um só dia. A vitória é segura quando se rende o eu a Deus diariamente. É um dia de cada vez. Sempre que você for tentado, submeta o seu ser interior a Deus e deixe que o Espírito Santo o controle. Seja qual for o pecado que esteja assediando você, seja qual for a amargura ou maléfica paixão que esteja tentando dominar você, você pode vencer, se vigiar e se mantiver em comunhão com Jesus Cristo, contemplando-o para ser transformado à sua semelhança. Força virá do ajudador de Israel para você. Força e vitória virão do ajudador de Israel para você. Aleluia! Temos que viver somente um dia de cada vez. Não podemos fazer em poucas horas o trabalho de uma existência. Não necessitamos de olhar para o futuro com ansiedade, pois Deus nos torna possível sermos vencedores cada dia, um dia de cada vez.
fé pela qual eu vivo, 248, parágrafo 1. Portanto, não se preocupe com a vitória do amanhã, se preocupe com a vitória do hoje. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Não se preocupe com a vitória do dia de amanhã. Peça a Deus a graça suficiente de Jesus para ser vitorioso quando? Hoje. Você tem que deixar de fumar? Hoje. E amanhã? Não se preocupe com amanhã. É hoje que você precisa deixar de fumar. Você não consegue passar o dia sem fumar? Só hoje? Quando eu perguntei para o fumante, ele disse sim, só hoje não tem problema. Então, decida não fumar hoje. E quanto amanhã? Quando o amanhã chegar, você repete novamente a decisão. Dá-me graça, Senhor, para deixar de fumar hoje. Hoje. Deixar de fumar, deixar de beber, deixar de ver pornografia, enfim, qualquer pecado você pode vencer hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. Portanto, seja qual for a natureza dos seus defeitos, o Espírito Santo o habilitará a discerni-los e ser-lhe-á dada graça por meio da qual eles serão vencidos pelos méritos do sangue de Jesus. Poderemos ser vencedores, sim, mais do que vencedores, cada dia, um dia de cada vez. Romanos capítulo 8, verso 37 diz: mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 7. Vitória em Cristo Jesus. Olhe não para os lados, não para trás. Olhe firmemente para Jesus, Hebreus 12, 2. E pela contemplação de Jesus seremos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, queremos contemplar não o pecado, queremos contemplar a Jesus. De glória em glória queremos ser transformados à semelhança de Jesus. Que busquemos diariamente esta íntima comunhão com Jesus. E que o Senhor nos abasteça do poder do Espírito Santo, imprimindo em nós a mente vitoriosa de Jesus Cristo, para que, pela fé, possamos dizer: tudo posso em Cristo que me fortalece. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém e amém. Fique, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, com a graça de Jesus. Amém.